Livro de Êxodo, por favor. Capítulo é o 34. Perdão, 34 é o outro, 33, 7. Depois nós vamos ler o 32 e o 34 e alguns textos, por favor. Estou ainda com uma alergia muito forte devido a um resfriado que a gente pegou lá em casa e ainda estou com uma alergia bem acentuada. Capítulo 33, versículo 7. Basicamente eu quero falar de como, de que forma, qual o caminho que nós, mediante a correria do dia a dia, da nossa loucura de vida, desculpem falar loucura de vida, mas é porque a vida é uma correria. Nós já estamos chegando no 6º mês do ano. Ontem foi Natal e Ano Novo. Ontem nós estávamos celebrando aqui aniversário não, mas o final do ano. Ontem, e nós já estamos chegando no meio do ano. Então a vida está rápida, o dia a dia é corrido. Nossa vida é uma correria. E tudo isso acaba nos furtando. E de alguma forma trazendo uma lesão muito grande na nossa comunhão com Deus a cada dia. Às vezes, em casa, quando a gente quer ter aquele momento, alguma coisa acaba nos tirando esse direito, essa oportunidade que a gente tem. Às vezes é um telefone que toca, às vezes é um filho que chama, às vezes é você mesmo que não se desconecta do seu smartphone e não tem o cuidado de entender que aquilo ali é um roubador da nossa atenção, da nossa comunhão com Deus. Então é o momento da gente pegar aquele pequeno instrumento que é muito bom, é abençoador, e colocar no lugar onde a gente não possa ser atrapalhado por ele. Então, de que forma, como a gente consegue, nessa Babilônia que a gente vive, nesse mundo de correria que a gente está vivendo, a gente consegue manter uma vida de comunhão com Deus? Como a gente consegue ainda estar na sintonia, alinhado com Deus? E a gente vai olhar para a vida de um homem que não teve uma vida fácil, que não teve um ministério fácil. Então, capítulo 33, e nós vamos ler e ver que ao longo da história, homens também, além de Moisés, muitos outros homens também viveram esse momento de experiência com Deus, e a gente vai pensar um pouquinho a partir do verso 7. Aliás, 1 ao 7, perdão. E diz o texto: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Ele diz mais uma vez: sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu, leia comigo o restante do texto, e eu não subirei por meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no vosso meio, no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Verso 7, finalizando. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E esse detalhe que eu queria ressaltar: fora, bem longe, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Que o Senhor nos abençoe nessa pequena reflexão. Esse assunto é tão relevante, é tão importante, que Paulo dedicou um momento de oração
a orar, a clamar a Deus e rogar pelos efésios. É tão importante que Paulo dedica um momento, se você quiser, marque a sua Bíblia, em Efésios capítulo 3, versos 16 ou 14, verso 14 até o 17. É tão importante, foi tão importante para a igreja. E isso não marcou só o início da história, como nós lemos lá em Êxodo, mas para que a gente possa saber a importância de nós mantermos uma vida de comunhão, arraigados, fixos, aprofundados, enraizados em Deus. Paulo, por essa razão, ora. Ele suplica a Deus e nós vamos entender um pouquinho o motivo da oração e para que Paulo orou. Ele diz assim, por essa razão, capítulo 3, verso 14. Só para que a gente saiba que isso não foi um assunto somente do Antigo Testamento. Paulo também tinha uma extrema preocupação em fazer com que a igreja entendesse a importância de nós mantermos, ou deles manterem, e nós também mantermos uma vida de comunhão. E lutarmos para que as demais coisas que tentam nos furtar disso não nos vença. Então, por esta causa, o que ele faz? Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, aprofundados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Desejo de Paulo, preocupação de Paulo, é para que esses irmãos, os crentes de Éfeso, pudessem, através da vida com Deus, da comunhão com Deus, a cada dia mais, estarem alicerçados, arraigados, fixos, presos. É isso que nós precisamos dia após dia. Só para que os irmãos entendam que isso não foi um assunto só do Antigo Testamento. A preocupação de os homens do passado tinham em sempre estarem mantendo comunhão com Deus, estarem renovando sempre a sua aliança com Deus, estando próximos a Deus, buscando em oração. Mas isso também é papel da igreja. E eu abro um parêntese, principalmente da igreja hoje, atual. Principalmente hoje da igreja moderna. E hoje, conversando com um casal, eu disse que tudo que a gente conhece sobre Deus, tudo que a gente busca sobre Ele em conhecimento, em estudo, deve fazer aquilo que fez com João, deve fazer aquilo que fez com Isaías, deve fazer, todos nós devemos nos prostrar diante dele, nos jogar no chão e dizer: Senhor, nós não somos nada, nós precisamos cada vez mais de Ti. Porém, a igreja atual, o tempo atual, tem estado, como disse o pastor Luiz Carlos numa sexta-feira dessa, está muito ereta. A igreja está muito de pé e pouco de joelhos. A igreja está muito com os olhos para o horizonte, quando na verdade nós temos que jogar os nossos joelhos no chão, com os nossos olhos e pensamentos no céu. Ai, por que não dizer, irmãos, e perdoe com a sinceridade, a igreja anda um pouquinho carnal, um pouquinho irreverente com algumas questões, e isso é uma doutrina básica da fé cristã, irmãos, uma vida de comunhão e de oração com Deus. Voltando ao Antigo Testamento, a missão de Moisés, ou a missão que Moisés tinha, não era uma missão fácil, não era uma missão simples, não era uma atividade que Deus tinha chamado a ele, sem trazer ao conhecimento dele que seria algo difícil. E logo no início provou-se isso. Logo no chamado inicial e logo nos resultados iniciais, ele já pôde ver que o negócio ia ficar difícil. A primeira coisa que ele se depara é com o coração endurecido de Faraó. E logo após ele vê vários sinais, Deus mostra para ele, contudo ele sabia que não seria fácil. O povo sai, Faraó, não satisfeito, persegue, e no meio do caminho o povo ainda com o coração
arraigado ainda no Egito, traz inúmeros problemas para Moisés. Então a vida de Moisés, assim como a sua missão, não era das mais fáceis. O que esse homem fazia? E o que ele fazia, o que exigia dele? Exigia não só organizar aquele povo, não só mantê-los organizados, não só estabelecer regras, princípios, estabelecer ordem, mas ele tinha que também mantê-los espiritualmente ligados, conectados com o único Deus, aquele grande eu sou, que deu os sinais para Faraó. E esse era o pior dos seus trabalhos. Esse era o maior desafio de Moisés. Manter um povo que um dia estava lá, 430 anos, cativo, com a mentalidade ainda presa no Egito, tirar aquele povo de lá e estabelecer sobre eles um novo modelo, um novo princípio, dizendo daqui para lá, não é voltar atrás. A vida cristã, irmãos, é assim exatamente. Não é mais voltar, é daqui para frente. Nós não temos mais como voltar. É só daqui para frente. O homem que começa uma caminhada com Deus e ele retrocede, pastor Arlindo, na sua oração diz, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então diga comigo, a vida cristã é só daqui para frente. Não tem retorno. É por isso que tem que se ter muito senso e muita responsabilidade para dar um passo com o Senhor. É muita responsabilidade para se falar assim, Alexandre, eu quero fazer o curso de batismo. É muita responsabilidade. Nós não estamos assinando um contrato com alguém da terra e que se a gente não cumprir ou uma das partes não cumprirem, leva a juízo. E o juiz julga. E ele dá a direito a um e não a outro. Não, nós estamos falando uma aliança com Deus da eternidade. Aonde nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz. Então o trabalho dele não é. Agora o pior trabalho que ele teve ali naquele momento da sua vida foi estar no capítulo 32, por gentileza, volte lá e mantenha a sua Bíblia aberta só um pouquinho. Capítulo 32. A partir do versículo 25. Além de tudo, além de resolver os problemas espirituais do povo, que era uma das maiores preocupações dele, além de mantê-los organizados, alimentar aquele povo todo, tinha outros problemas sérios para Moisés resolver. E está aqui no capítulo 32, versículo 25 até o 29. Vamos ler juntos, por favor? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, Jesus de Nazaré, pois Arão lhe deixara a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé. O que ele disse? Bom, peraí, irmãos. Não passa despercebido, não. Olha o que Moisés fez. Vamos ler. Ele disse, quem é do Senhor, venha até mim. Então, se ajuntaram a ele todos os filhos aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um de vocês, cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo e cada um seu vizinho. O que diz o texto? E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra. Só até aí. Que trabalho difícil. Que atividade difícil de Moisés. Ele vê todo o povo prevaricando, adorando outros deuses, a bezerro de ouro. E ele levanta-se, coloca em pé diante de todo mundo e fala, quem é do Senhor? Vem para cá. A Bíblia diz que só a tribo de Levi foi. E os demais que continuavam insistindo em adorar o bezerro de ouro, segundo a Bíblia, foram ordenados a matar cada um desses homens. Sabe qual é o perigo disso, irmãos? O perigo de nós ficarmos neutros numa situação dessas. Moisés está aqui hoje na figura do Otávio, esteve aqui hoje na figura do pastor Arlindo, estará aqui amanhã na figura do pastor Luiz Carlos,
Na sexta-feira, aqui também, na figura do pastor Luiz. No domingo pela manhã, na figura do bispo Rubem. No domingo à noite, na figura do Otávio. Na segunda, do bispo. Do Jânio, terça e quinta, lá na posse. E nós estamos pregando o evangelho, pregando a palavra e dizendo: quem é do Senhor, vem para cá. Quem quer o Senhor, vem para cá. Quem crer no evangelho, vem para cá. Mas sabe qual é o grande perigo? O grande perigo é de nós ficarmos neutros. Bom, eu não concordo muito com o que eles estão pregando, eu acho que não é por aí, eu acho que de certa forma é um exagero. A Bíblia diz o que aconteceu com esses homens, que ficaram neutros e continuaram vivendo a vida que eles estavam vivendo ali. O que esse texto nos ensina? Nos ensina exatamente isso, irmãos. Esse é o trabalho de um cristão dentro desse mundo conturbado. Esse é o trabalho de um cristão dentro de um mundo em que nós vivemos. Como podemos, nos dias de hoje, mantermos uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, nos tornarmos instrumentos nas mãos dele. Ele nos mostra quais são os caminhos que Deus estabeleceu para este homem que serve para a igreja hoje. Diga para mim, tenha comigo, serve para a minha vida. Diga mais uma vez, serve para a minha vida. Como eu posso manter comunhão com Deus dentro dessa agitação toda? Primeiro, versículo 7 vai nos mostrar o caminho. Em primeiro lugar, Moisés tinha uma vida extremamente íntima e reservada com Deus. A primeira coisa que me mostra que o caminho que Deus separou para Moisés, para que ele pudesse manter uma comunhão com ele, e é o caminho que nós devemos seguir, é termos uma vida reservada. É uma vida mais próxima, mais quieta. Lembra do Salmo 131? Senhor, não é soberbo meu coração, não é altivo, não anda à procura de coisas demasiadamente grandes para mim. Pelo contrário, como uma criança desmamada se aquieta nos peitos, no seio da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. O salmista está dizendo assim, nós precisamos ser como crianças, quietos. Irmãos, ontem o bispo Walter pregando, o pastor Arlindo estava lá, ele falou algo tremendo. Deus nos fez, Deus nos criou, para que a gente dependa única e exclusivamente dele. Ele nos criou para que os nossos olhos não fossem tirados dele, para que a nossa alma se anelasse a ele. Ele nos criou para que nós estivéssemos próximos a ele, andando segundo a sua norma, segundo a sua lei, segundo a sua aliança. E o diabo, sim, é ele mesmo, como a Santinha diz, o cão, ele mesmo, ele é o responsável em fazer com que a gente faça tudo ao contrário do que Deus estabeleceu. E ele impregna a alma das pessoas de preocupação, de ansiedade, de inquietude, de ganância. A alma do ser humano é uma alma gananciosa. E tudo aquilo que não nos aproxima de Deus é o que Satanás tem colocado no coração das pessoas. Ansiedade, ganância, inquietude, quando na verdade nós somos criados para depender de Deus. Como uma criança que fica assim, ó, pai, me dá alguma coisa. Dependa de Deus. Vive uma vida reservada, vive uma vida sossegada, tem uma alma em paz com Cristo. Se você não tem hoje, amanhã Deus vai providenciar. Eu fiz uma pequena oração ontem, eu precisava de uma resposta hoje de algo muito simples. E saí de casa, deixei as crianças na faculdade e na escola e rapidamente voltei. No meio do caminho, o trânsito parou, o sinal fechou. Eu fechei os meus olhos, sei que o sinal ali é bem daquele, Salmo 40, tem que esperar, 40, né? É aquele que tem que esperar com paciência no Senhor. Nunca vi. Mário Guimarães, aquele sinal ali da Mário Guimarães, irmão, faz alguma coisa ali, o prefeito Guimarães. Fala com ele, pelo amor de Deus, que sinal que não é de Deus é aquele. Aí eu parei, fechei os olhos e disse, Senhor, preciso dessa resposta hoje. Irmãos, quando eu cheguei na loja, cheguei no gabinete, o telefone tocou. Sabe para quê? Para que a minha alma hoje não ficasse conturbada, não ficasse ansiosa, para que hoje eu pudesse estar no gabinete em paz, para meditar, para estar aqui hoje.
com minha alma em paz. E a minha alma está em paz. Era algo que eu precisava de uma resposta urgente. E ele me deu paz na alma e a resposta chegou. Mas Deus sabe a hora certa de fazer tudo conosco. Verso 7 vai dizer: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial, e chamava a tenda da congregação. A fonte, irmãos, o segredo, se assim vocês me permitirem falar, de um equilíbrio espiritual, de um equilíbrio mental. Irmãos, eu falo de um equilíbrio mental porque os dias de hoje tiram até da gente o eixo. Tem tirado as pessoas do eixo. As pessoas estão coléricas hoje. Não é só aquela ansiedade colérica, que cria relacionamento, sabe como? Relacionamento tóxico, aquele relacionamento em que se você não fizer naquela hora para aquela pessoa, ela dá um grito. Ela esperneia. Ela fica chateada. Mas o equilíbrio, irmãos, ou o segredo do equilíbrio espiritual, de uma vida alinhada com Deus, e principalmente mental, para a gente conseguir viver em sociedade, dentro do trabalho, na faculdade, entre filhos, nasce, irmãos, no hábito de estar próximo, reservado, numa vida com Deus. Esses dias eu fui parar perto da casa do Lourenço. Lourenço não vem mais para o culto de quarta-feira, ele não gosta de mim não. Lourenço mora depois de... É no Brasil, é no mundo ainda, esse lugar que eu vou falar. Ele mora longe. Eu saí de casa. E comecei a dar um trotezinho. Aí o joelho deu uma sentida. O nome disso é vaidade. Da dor que eu estou sentindo, mas foi a vaidade. A vaidade já foi. Tá indo. Eu dei um trotezinho, daqui a pouco eu parei, fui caminhando. E comecei a orar. E estava orando, eu estava falando com Deus, e comecei a cantar: tua fidelidade é grande. Aí passou um irmão, buzinou, eu falei: depois eu falo com ele, eu sei quem é. E fui embora. Passei pela Dutra, viaduto, né, ponte ali, passei pela Dutra, Cacuia. Aquele viaduto do Cacuia, e fui embora. Eu lembrei que eu estava sem celular, que eu estava sem água, que eu estava sem nada. Sem nada. E fui embora. Teve um irmão que parou e buzinou: quer uma carona? Eu falei: está amarrado. Velho, sou não. Voltei caminhando, dei um trotezinho de vez em quando. Quando eu cheguei em casa, foram 2h30. E eu não senti absolutamente nada, sabe por quê? Porque o meu foco era estar falando com Deus. Eu quis sair de casa naquele momento, não foi para caminhar, não foi para correr, foi para falar com Deus. E algumas pessoas depois falam: pô, passei, o senhor nem falou comigo. Eu falei: nem vou falar. Não me perturbe. Eu vou botar uma camisa assim: não perturbe. vou confeccionar uma camisa agora, quando eu estiver caminhando. Não, e por isso que eu vou de óculos escuros. E não vi. Na verdade, eu vi, irmão, estou assim, seguindo. Irmãos, a fonte ou o segredo do equilíbrio espiritual, do equilíbrio mental, de um homem e de uma mulher de Deus, nasce no hábito desse homem de cultivar uma vida de devoção e de intimidade com Deus. Estou falando bem mansamente para que a gente possa compreender isso. Quem nos deu esse maior exemplo? O nosso Senhor. Algum irmão vai abrir em Mateus capítulo 14, 22 e 23. Um outro irmão ou irmã vai abrir em Marcos capítulo 1, verso 35 até o 37. E um outro irmão vai abrir em João 6, 14 e 15. E vai ler para mim, em alta voz. Marcos capítulo 1, verso 35 e 37. Mateus 14, 22 ao 23. E João 6. Olha o exemplo que Jesus nos deu. Ele é o maior exemplo de que uma vida reservada, uma vida quieta, uma vida é a fonte do equilíbrio espiritual e mental de um crente, irmãos. Olha, eu te dou um recado. Se as tuas redes sociais estão te furtando esse direito, esse privilégio de estar uma vida quieta, irmãos, desfaz esse negócio. Se você não é capaz de administrar isso, desfaz esse negócio. Se você não é capaz de ter aquilo sob domínio e está te dominando, desfaz esse negócio. Mas não perca a oportunidade. Mateus 14, quem é o irmão ou a irmã que vai ler Mateus 14? Olha o exemplo de Jesus.
Se ninguém levantar, eu vou dar o microfone agora. Eu vou olhar e vou dar o microfone. Por favor. Como é que ele estava? Onde ele estava? Com quem ele estava? Ele estava sozinho. Estava quieto. Nosso maior exemplo, que é Cristo, nos deixou isso. Marcos capítulo 1, verso 35 ao 37. Fique de pé e leia. O que ele aí fez, irmãos? Tem gente que acorda de madrugada só para ir no banheiro. Ou para ir na geladeira, para assaltar a geladeira. Jesus nos deu o exemplo. O que ele fez, irmãos? O que você leu aí? Saiu. Verso 14 e 15 de João 6. Quem vai ler para mim? João 6, 14 e 15. Filho. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir no intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que ele fez? Os homens estavam fascinados com o que Jesus estava fazendo. Multiplicou pães e peixes. A fama dele estava crescendo. E ele percebeu que o que os homens queriam era exaltá-lo, levá-lo a uma fama maior. Jesus fala, não, eu vou para um lugar reservado. Diga para o irmão que está do seu lado, se você assim desejar, meu irmão, uma vida equilibrada, mentalmente e espiritualmente, passa por uma vida devocional. Tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida devocional. Se você ligar a televisão logo cedo e procurar todos os canais abertos e sacudir o teu aparelho e virar, sai sangue. Todo dia tem notícia de crime, de morte, de acidente, e parece que isso é o que dá ibope. Isso impregna nosso coração. O que torna um homem e uma mulher de Deus reservados em suas palavras, mentalmente, em seus atos também, é a sua forma de se relacionar com Deus. É o quanto ele investe e deseja buscar cada vez mais estar próximo e alinhado com Jesus e a sua palavra. Moisés também nos ensina a segunda coisa nesse texto, a partir do versículo 9, que ele fez e que nós precisamos também fazer, que é o hábito de ouvir. O hábito de estar sempre atento àquilo que Deus quer nos falar. E o interessante é que no meio da agitação nós não conseguimos ouvir nem quem está próximo a gente, que dirá ouvirmos Deus. Então o verso 9 vai nos mostrar algo muito interessante. Leia por gentileza. Uma vez, dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Aí o verso 11 diz, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. A fonte, o segredo para uma vida mental e espiritualmente saudável passa não somente por uma vida reservada, mas para a capacidade que a gente tem para ouvir o que Deus tem nos falar. Embora fosse o papel dele, embora fosse a tarefa de Moisés, interceder pelo povo, Moisés também, irmãos, entende que aquele momento não era para pedir, não era para falar, e sim para ouvir o que Deus tinha a falar com ele.
Há momentos que o pastor Arlindo e nós que pregamos, que nós que temos essa atribuição de pregar, nós precisamos parar para sentar, para ouvir Deus falar conosco. Temos que nós não parar no meio do dia, no meio do momento, no meio da nossa agitação e termos uma vida reservada e com capacidade para sentar e falar nada, só ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. Além disso, irmãos, Moisés nos ensina que estar em comunhão com Deus não é cumprir um ritual. Não é cumprir aquilo que eu pré-estabeleci. Não, eu vou acordar, vou fazer isso. Moisés nos ensina que isso é algo que vem do coração. É uma necessidade da alma. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso estar próximo a Deus, eu preciso manter comunhão com Ele, eu preciso manter a minha chama acesa, eu preciso estar próximo a Ele. E a presença de Deus, assim como toda a sua orientação, era mais importante naquele momento para Moisés do que qualquer outra coisa. Era tão importante que ele disse, a terra que o Senhor prometeu não é importante. Perceba que quando a gente prioriza uma vida reservada, a gente prioriza ouvir a Deus, as demais coisas não tem mais pressa na nossa vida. Nós não temos mais aquela ansiedade que ocupava o centro do nosso coração. Moisés, olha, se o Senhor não for comigo, eu não quero terra nenhuma. Desculpa o cara. O homem queria tanto a presença de Deus. O homem queria tanto estar em comunhão com Deus, que ele se detinha no seu reservado, ele queria ouvir a voz de Deus, e quando Deus falou para ele, olha, pode ir, mas a minha presença não vai contigo, ele disse, olha, eu não quero terra, o Senhor pode ficar com o povo, porque se o Senhor não for com a gente, eu não quero ir. Ou seja, a prioridade dele era o Senhor. Posso fazer uma pergunta carinhosa? Quais são as prioridades da sua vida? O que tem ocupado o centro do teu coração e da tua alma? Isso acaba conflitando com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Você pode ver que isso se cumpre no verso 14. Leia, por gentileza. Olha como esse homem está tão decidido a não ir se Deus não for com ele. Ele queria. Ele, não, Senhor, eu faço questão. Se o Senhor não for, não me tire daqui. Verso 14, leia. Ele responde, a minha presença irá contigo. E pode ter certeza, eu vou te dar descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não deixa a gente subir desse lugar. Ele está dizendo, a tua presença é mais importante. Perto quero estar. Minha alma tem sede de Deus. Minha alma anela pelo Deus vivo. E olha o que acontece então. Ele diz, eu prefiro morrer. Verso 15 ainda. Verso 16, pois, como se há de saber que achamos graça a teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andarem conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, a todos os povos da terra? Ele está dizendo, a tua importância é mais do que tudo nessa vida. Senão vão me igualar a todo mundo. Irmãos, nós precisamos buscar uma vida reservada e uma vida mais próxima de comunhão com o Senhor. Eu concluo com uma pequena reflexão e uma fala final. Desde lá do passado, o que Deus tem procurado? Deus tem procurado manter comunhão com aquilo que Ele criou. Diga comigo, Ele tem buscado comunhão. Ele tem buscado viver uma comunhão conosco. Desde lá da criação. Ele falou com Moisés, aliás, falou com Adão no paraíso. Ele falou com Noé. Ele mantinha comunhão com Abraão. Ele mantinha comunhão próxima com Isaac. Ele manteve próxima comunhão com José. Mesmo vivendo toda a circunstância, Deus estava sempre próximo desses homens. Abraão, Moisés, Isaac, José. Sempre, irmãos, e de alguma forma, Deus sempre queria falar ao seu povo. Sempre se utilizava de meios para falar com eles, até mesmo através dos profetas. Eu teria muitos outros exemplos para citar, falar de Elias, Eliseu, Jeremias, Gideão, como esse Deus maravilhoso falou com todos esses homens. No entanto, irmãos, o que Deus reservou para a igreja é algo supremo.
É muito mais e maior do que aquilo que viveu de experiência Moisés. É muito mais do que viveu de experiência Abraão, Isaac, José, Moisés. Todos esses homens não viveram a experiência que os homens do passado, na época do Novo Testamento, viveram e que nós vemos hoje, que Deus fala através do seu próprio Filho. Deus agora está falando conosco e quer nos manter comunhão conosco por meio do seu Filho, por meio das Escrituras Sagradas. E o que é que tem nos furtado esse privilégio? No século 21, num ano que a gente está vivendo o pós-pandemia, em que as pessoas querem correr atrás do prejuízo e elas esquecem de que Jesus, Cristo, o Senhor, é mais importante do que tudo isso. Porque nós somos aquela garganta, né, pastor, que o bispo Walter falou, né? Nós somos a garganta que Deus criou. Ou seja, nós somos aqueles que precisamos ficar assim, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. E de quietarmos o nosso coração. Mas que forma fazer isso? Agitados? Não. Quietos, reservados num canto. Reservados para que Deus possa nos falar e manter a sua fidelidade sobre nós. Deus quer manter a sua fidelidade com a igreja. Ele falou com esses homens, ele usou a mula para falar com Balaão e Balaque. Ele usou o orvalho no algodão para dizer a Gideão o que ele queria dizer. Ele falou com Jeremias, ele falou com todos os homens, mas com a igreja, ele escolheu falar por meio do seu Filho. E nós temos esse privilégio hoje. E Cristo está entre nós, deixou a sua palavra, deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos fazer orientar nesse mundo que vivemos. Então vamos viver uma vida sossegada. Vamos viver uma vida quieta. Então feche os seus olhos, onde você estiver. Feche a sua Bíblia. Põe a mão no seu coração.